Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas Mendonça, professor de Física do Instituto Et Laborem. E a gente vai continuar com as aulas de mecânica. Essa é a aula 8, a gente vai falar sobre velocidade escalar média e movimento retrógrado e progressivo. É isso que a gente vai falar nessa aula 8. Então vamos lá, pegando aqui, já deixando aposto minha canetinha. Vamos começar com um exemplo, tá? Para ficar fácil para todo mundo. Então vamos pegar lá o famoso Bolt, corredor de 100 metros rasos, que conseguiu bastante medalha aí nesses últimos tempos. Então, olha só, no Mundial de Berlim de 2008, Bolt, corredor de 100 metros, fez a marca de 9,58 segundos. A gente quer calcular a velocidade média dele ao longo desse percurso. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, coloca o referencial. O referencial é importantíssimo aqui para a gente não errar nas contas, tá? Então, aqui, ó, para mim, o referencial, tudo que tiver aqui no maisinho, nessa direção, nesse sentido, vai ser positivo. Então, eu tenho dois pontos, a largada e eu tenho onde ele chega, tá certo? O espaço inicial, como que eu represento espaço inicial aqui em física? Para não precisar ficar escrevendo toda hora, espaço inicial, a gente vai representar por S de espaço, 0 vai ser o espaço, posição inicial é o 0 metro. A posição final aqui, como eu tenho apenas dois pontos, eu vou chamar de S1. Eu tenho vários pontos, como a gente viu nos exemplos anteriores das outras aulas, S1, S2, S3, S4, assim sucessivamente. Aqui o meu S1 é o ponto final dele que me interessa, é o meu 100 metros. O que a gente pode calcular aqui? A gente pode calcular essa variação de espaço. Como que a gente calcula isso? Variação a gente vai chamar pelo delta maiúsculo, tá? Certo? Delta maiúsculo vai ser a variação. Espaço a gente representou pela letra S. Então, quando a gente lê isso aqui, é a variação de alguma coisa. No caso S, a gente denominou espaço. Como que a gente calcula a variação? É o espaço final menos o espaço inicial. No caso aqui, o espaço final é 100 metros menos o espaço inicial, que é 0 metros. 100 menos 0 continua sendo 100 metros. Tá? Não mudou nada. E para o tempo? A hora que está largada, abre-se o cronômetro e o cronômetro está zerado. Então, tempo inicial, então T0, é igual a 0 segundos. Tempo final dele, no caso, vai ser o ponto 1 aqui. Nesse ponto, o tempo dele vai ser 9,58 segundos. Então, calculando aqui também, a minha variação de tempo, ou seja, o meu ΔT, vai ser tempo final menos tempo inicial. Ou seja, 9,58 segundos menos 0 segundos costuma ainda dar 9,58 segundos. Simples assim. Então, eu calculei o meu ΔS, que é 100 metros, e meu ΔT, que é 9,58. Como que a gente faz para pensar na velocidade escalar média? Simples. É a divisão de uma coisa por outra. Tá? Se lembrar lá o odômetro do carro, quilômetros por hora, por exemplo, a gente vai trabalhar com metros por segundo nesse primeiro momento. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu vou dividir a variação do espaço pela variação do tempo. Isso aqui é conhecido como velocidade média. Simples assim. Velocidade média é variação do espaço por variação do tempo. Simples e fácil, tá bom? Então, o que acontece aqui, pessoal? Vamos continuar. A velocidade média aqui vai ser ΔS 100 metros, que eu terminei de calcular, dividido pelo ΔT, 9,58, que eu terminei de calcular agora. 100 metros dividido por 9,58 dá 10,44 metros por segundo. Simples assim. Tá? É só pegar a divisão do quanto foi ele se deslocou pelo tempo que ele demorou para se deslocar. Só isso. Tá? Deslocamento pelo tempo. Simples assim. Velocidade escalar média. Uma divisão básica, tranquilinha. Tá? Vamos ver um pouquinho agora a relação entre quilômetros por hora e metro por segundo, como a gente faz isso na prática. Vamos pegar a velocidade média do Bolt. O que acontece aqui? Ele caminhou 10,44 metros por segundo. Essa foi a velocidade média dele. Para a gente transformar em quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, ele tem uma velocidade média de 37,6, teve uma velocidade média de 37,6 quilômetros por hora. Simples assim, tá? Só multiplicar 10,44 por 3,6, tá certo? E aí, o que acontece aqui? Então, tem uma regrinha que a gente faz. Como que a gente faz para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora? Se eu estou indo de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, certo?
Se eu quero sair de quilômetros por hora e voltar para metros por segundo, então a operação inversa é divide por 3,6. Simples assim. Tá bom? Então, nesse caso aqui, se eu quero voltar para cá, é só fazer a divisão por 3,6, que me dá os 10,44. Simples assim, tá bom? Eu não estou considerando aqui muitas casas decimais, vai ficar bem tranquilo para a gente, tá? Vamos lá, tipos de movimento. Vamos pensar, para eu traçar o tipo de movimento, a gente vai ter que começar com o referencial, de novo, tá certo? Vamos pegar aqui um objeto, aquele mesmo que a gente viu aquela hora, nas outras aulas, tá certo? Nas aulas anteriores a gente estava trabalhando dessa forma. O que acontece aqui, ó? Se a velocidade estiver a favor do meu referencial, ou seja, tudo que tiver aqui, ó, a setinha estiver caminhando a favor do meu referencial, eu chamo de movimento progressivo. Tá certo? Esse é o meu movimento progressivo. Agora, se eu tenho aqui um movimento que está contra o meu referencial, ó, olha aqui, ó, a setinha, a cabecinha da seta aqui, está contra o meu referencial, a velocidade está contra o referencial, eu tenho um movimento retrógrado. Tá claro isso? Tá certo? Então, para facilitar para a gente, eu tenho velocidade e a classificação. A velocidade é o seguinte, se a velocidade estiver a favor do meu referencial, eu tenho um movimento progressivo. Se eu tenho a velocidade contra o meu referencial, eu tenho um movimento retrógrado. Tá? Simples assim. Progressivo, velocidade a favor do referencial, retrógrado, velocidade contra o referencial que você adotou. Tá claro? No caso, eu adotei esse daqui, pois tem essa classificação. Tá? Esses exemplos aqui. Então, nesta aula nós vimos a velocidade escalar média, tá certo? E a classificação dos movimentos. E na próxima aula a gente vai ver o que é o movimento uniforme, tá bom? E a função horária do movimento uniforme, certo? É isso que nós vamos ver na próxima aula. Forte abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau.